Quem nunca sentiu medo? Medo de mudanças, medo de novos projetos, medo de novos desafios. E no vídeo de hoje eu gostaria de falar exatamente sobre esse assunto, o medo. O medo é um estado emocional que surge diante de circunstâncias que podem nos ameaçar ou ameaçar a nossa integridade. Quando nós estamos em situação de ameaça e de perigo, o cérebro involuntariamente ativa alguns compostos químicos que caracterizam o medo. Por exemplo, o coração acelera, os músculos se contraem. Isso é medo. É interessante dizer que o medo em equilíbrio, ele nos priva de algumas circunstâncias. O medo em equilíbrio, ele nos protege. O medo em equilíbrio, ele nos faz ser prudente. Por exemplo, uma pessoa com medo, ela não anda em ruas escuras. A pessoa com medo, ela não avança o sinal vermelho, porque o medo em equilíbrio, ele faz exatamente isso. Ele não nos faz andar em becos escuros, ele faz com que nós respeitemos os sinais, as placas, as sinalizações, porque o medo em equilíbrio nos faz ser prudente. Agora, o medo desequilibrado, ele nos paralisa. O medo em desequilíbrio, ele se torna uma fobia. Eu acho muito interessante o texto bíblico, porque a palavra não tenha medo, ela aparece aproximadamente 365 vezes na Bíblia. Ou seja, para cada dia do ano, você tem uma palavra de Deus dizendo a você, não tenha medo. Quando os discípulos enfrentaram uma tempestade e Jesus estava no barco, eles ficaram apavorados, amedrontados, e eles foram acordar o mestre. Quando Jesus acordou, Jesus faz a seguinte pergunta a eles: por que vocês estão com medo, se eu estou no barco de vocês? O salmista, escrevendo o Salmo 23, no verso 4, ele vai dizer mais ou menos assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não teria medo algum, porque tu, Senhor, está comigo. É isso mesmo. Você que está ouvindo você que está vendo, assistindo esse vídeo, não deixe que o medo te paralise. Não deixe que o medo bloqueie as suas ações. Que o medo seja o seu aliado e não aquele que luta contra o seu crescimento e contra os seus planos. Não há para que temer as tempestades da vida. Não há para que temer as impossibilidades, as variações, porque o Senhor está contigo. A palavra de hoje para você é essa: não tenha medo. Para cada dia do ano, quando você acordar, quando você despertar, que você possa ter sempre esta palavra no seu coração: não tenha medo, o Senhor está contigo.